Bom dia a todos. Eu hoje gostava de vos falar sobre um tema que foi-me despertado esta semana enquanto estava a conduzir para o trabalho. Eu estava a ouvir uma rádio que eu ouço sempre, e houve um jornalista que decidiu abordar um tema que viu ou que leu numa revista da Harvard, da Universidade de Harvard. E o tema que estava nessa revista tinha a ver com a solidão. E os dados que ele citou, e que mais tarde eu, para preparar esta mensagem, também fui buscá-los, dessa mesma revista, assustaram e evidenciaram, de facto, a gravidade do problema da solidão. E como esse problema, neste momento, é uma verdadeira pandemia. Talvez a verdadeira pandemia do século XXI, mais do que Covid-19. E, portanto, eu fiquei de tal modo impressionado no mau sentido com o problema que resolvi abordá-lo numa perspectiva bíblica. Portanto, o tema desta manhã tem a ver com a solidão, ou seja, com a pandemia da solidão. Provavelmente a grande pandemia do século XXI. Há psicólogos sociais e gente entendida que se dedica a estudar o assunto que diz que define a solidão como o gap ou a diferença entre as conexões sociais que nós temos e aquelas que desejaríamos ter. Ou seja, no fundo é a diferença entre aquilo que os relacionamentos que nós temos na prática agora e aqueles que nós gostaríamos de ter. Segundo um estudo, eu vou citar 2 estudos que vi nesta mesma revista. Um deles em 2018 e outro em 2019. Em 2018, este estudo foi levado a cabo por Henry Kaiser, da Family Foundation, e foi feito um estudo intensivo aos norte-americanos e concluiu-se que 22% dos adultos sentiam-se frequentemente ou sempre sós. Frequentemente ou sempre sós. Ou socialmente isolados. Em 2019, o que é grave? Em 2019, outro estudo levado a cabo por uma empresa de seguros de saúde, a Cigna, concluiu que 61% dos americanos se sentiam de alguma forma sós. Eu fiquei assustado com isto. Além disso, vou-vos dar mais dados. Segundo o professor de Psicologia de Neurociência da Brigham Young University, que também está nesta mesma revista, este estudo, concluiu que o risco de mortalidade devido à solidão, de nós podermos morrer devido à solidão, é equivalente a fumar 15 cigarros por dia, é equivalente a ser alcoólico, ou até chega a ser superior aos riscos da obesidade. Isto é impressionante. E eu quero-vos dizer que a Covid-19 agravou este problema significativamente. Expressões como distanciamento social ou autoisolamento fazem prática dos nossos dias e fazem parte do nosso léxico e são mais um facto a apontar para um agravamento da solidão. E, portanto, é por isso muitos que consideram a solidão a verdadeira praga ou pandemia do século XXI. Fiquei igualmente preocupado quando foi concluído que o grupo etário que se sente mais só não é o grupo etário, curiosamente, mais velho, apesar de haver uma grande proporção de pessoas que se sentem sós entre o grupo etário mais velho, mas é justamente o grupo etário entre os 18 e os 24 anos. E eu fiquei impressionado também com isso. Uma das explicações deve-se ao facto de ser o grupo etário mais sujeito às redes sociais. E as redes sociais têm muito potencial de união, mas têm um potencial brutal de desunião e de afastamento e de solidão. E há muito aquela procura pelos likes e há muito o sentimento de frustração quando não se obtém esses likes. Existe muito também o fenómeno de comparação e o que resulta dessa comparação quando não nos é favorável, muitas vezes neste grupo etário gera sentimentos de afastamento, de solidão. E por isso é que existe de facto um elevado número de pessoas que se sentem sós neste grupo etário, sobretudo devido ao impacto das redes sociais. Dito isto, eu entendi que devia falar-vos sobre isto porque foi isto que me despertou a atenção do tema e decidi pegar neste mesmo artigo e apresentar-vos de alguma forma algumas das conclusões para que todos pudéssemos ter uma noção de como isto de facto é atual e como de facto temos aqui um problema sério, muito sério. E eu gostava de analisar este problema à luz da Bíblia e dar-vos respostas, não respostas de bolso, mas respostas bíblicas.
Porquê é que nos sentimos sós? Primeira pergunta. Porque, porventura, fomos afastados de alguém, porque fomos abandonados, porque fomos rejeitados, porque sofremos uma perda, porque nos reformamos. Há muitos que depois da reforma se sentem sós. Porque os filhos saem de casa. Há muitos que depois dos filhos casarem se sentem sós. Há um leque enorme de circunstâncias que podem levar a que nos sintamos, de facto, sós, no estado solitário. O sentimento de solidão também é muitas vezes agravado pela nossa mente. Eu quero-vos dizer isso, porque muitas vezes, apesar de não estarmos bem, ficamos pior quando enchemos a nossa cabeça com sentimentos negativos. E esse sentimento, as circunstâncias podem muitas vezes não ajudar, mas a coisa fica pior e sentimos-nos bem piores quando a nossa mente não é controlada, quando nós não renovamos a nossa mente e a nossa mente se enche de coisas negativas. Isso é muito importante também citar. Mais do que aquilo que eu acho, mais do que aquilo que os outros acham, é aquilo que a Bíblia acha. O que é que a Bíblia me diz sobre a solidão? Olhem, foi um dos primeiros tópicos que Deus abordou logo após a criação. Em Gênesis 2,18 a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, das primeiras coisas com que Deus se preocupou foi com o aspecto da solidão, porque ele sabia do impacto negativo que pode ter. Não é bom que o homem esteja só. Porquê que ele disse isso? Há uma passagem em Eclesiastes 4, 8 a 10, que é muito conhecida, fala-nos da vantagem de serem, de não estarmos sós. Diz assim: há um que é só. Este é só. E não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Por outras palavras, há aquele que é só, que está solitário, mas está cheio de trabalho, cheio de riquezas. Isto não vale nada. É enfadonha ocupação e se priva totalmente do bem. É o que ele nos diz. Depois diz-nos que é melhor serem dois do que um, porque têm a melhor paga do seu trabalho. Mais uma vez, é melhor serem dois do que um, porque há um retorno muito maior do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Estamos mal, o outro ajuda-nos. Ou seja, esta passagem mostra-nos a importância de não estarmos sós. Não só porque nos autoajudamos quando há problemas, mas também porque, de facto, podemos sermos os mais ricos do mundo. Se estivermos sós, nada nos aproveitará. Eu gostava de citar isto justamente para complementar a passagem de Gênesis. O homem foi criado, irmãos, para ter conexão espiritual com Deus e conexão social uns com os outros. Nós somos criados nessa perspectiva. Estar só, e quero deixar bem claro, é diferente de estar em solidão. Ou seja, eu posso estar só e posso me sentir bem, e posso não estar solitário, não me sentir em solidão, e posso estar em solidão e não estar só. Muitas vezes, estar sós é extremamente importante. E estar sós não significa estarmos em solidão. Solidão é um estado mais gravoso, bem mais preocupante. Estar sós, é possível estar só e estar-se bem. Quando está em solidão, está-se num sentimento já mais depressivo. É algo mais complexo, mais perigoso. David, o homem segundo o coração de Deus, como ele diz, foi uma das personagens bíblicas que mais sofreu com a solidão. Apenas um exemplo. Quando um dos seus filhos se levantou contra ele, ele teve que fugir e teve que se ausentar, deixar tudo, fugir de tudo. E ele escreve nos Salmos 25:16 o seguinte: olha para mim, neste caso Deus olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Houve alturas em que se sentiu solitário e aflito. Esta foi uma delas. Qual foi a solução que encontrou? No mesmo livro dos Salmos, 25, versículo 21, ele diz: eu espero em ti. Ele colocou: eu estou solitário, eu estou aflito, mas a solução é colocar a minha esperança em ti. Só tu me podes valer. Ele percebia que nada o podia ajudar a não ser Deus. E o primeiro passo para nós resolvermos o problema da solidão é percebermos que não há nada que nos possa ajudar verdadeiramente a não ser Deus. A minha alma espera em ti. A sua esperança estava em Deus. Seja qual for a tua causa da solidão, se sentes só, seja qual for a causa da solidão, a solução é sempre a mesma. É Deus. Sempre. Há um amigo mais chegado que o irmão? Há um amigo mais chegado que o irmão. Peço desculpa. Esse amigo é Deus. É um amigo mais chegado que qualquer irmão. Além disso, ele prometeu estar connosco sempre. Sempre.
Mateus 28:20, deixa-me parafrasear este versículo e aplicá-lo a nós, mas é verdade. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Deus está connosco todos os dias. E, portanto, este foi o exemplo de David, que eu queria citar, para vos mostrar que até ele se sentiu em solidão. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Portanto, a Bíblia fala-nos de muitos casos. Eu, pelo menos, apontei uns 8 casos de pessoas que se sentiram em solidão na Bíblia. Não vou por aí, porque não teria tempo. Íamos estender mais do que os 20 minutos da praxe. Mas são vários os casos de pessoas que se sentiram em solidão. Cito David porque entendi que era um bom exemplo. Quais são as respostas que a Bíblia nos dá à solidão? A primeira, já vimos aqui, no exemplo de David, é conectar-nos com Deus. Conecta-te com Deus. Procura-o. Reconhece que Ele é a tua única esperança, a tua salvação. Lê a Bíblia. Memorizemo-la. É extremamente importante. Há um exemplo que está na 1 Epístola a Timóteo 5:5 e eu vou citar. A viúva desamparada ou solitária, já estou a parafrasear, espera em Deus e persevera de dia e noite em rogos e oração. O que é que uma pessoa solitária como uma viúva faz? Ela espera em Deus. Lá está, põe a sua esperança em Deus e de dia e de noite o busca. O que é que nós devemos fazer se caímos nesta situação, nesta teia perigosa da solidão? É esperarmos nele. É colocarmos a nossa esperança nele. É buscarmos-lo. É buscarmos-lo. Em oração, de forma sincera. Continuamente. Não de forma momentânea, mas continuamente. São os vários versículos de apoio que eu queria vos deixar, de ajuda. E eu cito alguns. O famoso versículo do Salmo 23:4, que diz: ainda que eu descesse ao vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isto é consolador. Mesmo quando nos sentirmos sós, em verdadeira solidão, não nos esqueçamos que mesmo que estivéssemos no vale da sombra da morte, Deus estava lá. Outro versículo que eu gosto muito, que está no Salmo 68:6, diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário, de repente, viva numa família, em família. Só Deus pode fazer isso. Em Salmos 139, nos versículos 7 a 10, há aquela passagem que diz: para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao inferno, tu também lá estás. Se for aos extremidades do mar, tu também lá estás. É impossível fugir de Deus. E se Deus é bom, e se Ele é sempre presente, e se não podemos fugir dele, nós quase não temos motivos para estarmos em solidão, a não ser que queiramos. E, para finalizar, nada melhor do que Romanos 8:38 e 39, que nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nem mesmo a morte. Nada. E, portanto, irmãos, estes são versículos de apoio, de ânimo a quem se sente em solidão. Busquemos Deus, só Ele nos pode valer. Segunda dica para resolvermos o problema da solidão. Primeira, conecta-te com Deus. Segundo, conecta-te com os crentes. Romanos 12:5, eu cito: somos membros uns dos outros. Nós não somos crentes apenas, nós somos membros uns dos outros. E isso, na prática, significa o que está escrito na primeira Epístola a Coríntios 12:26. O que é que significa? Eu cito: se um membro padece, por outras palavras, está só, todos padecem com ele. Ou seja, todos se associam à sua solidão. Não é todos ficam em solidão também, mas todos o apoiam. E isto é o que deve acontecer na igreja. Isto é exigir em membresia. Isto é agir como sendo membros uns dos outros. E, portanto, na teoria, nós, quando nos sentimos solitários, devemos nos conectar com os outros crentes. Porque eles, segundo o que a Bíblia nos diz, devem ser solidários connosco. Porquê? Porque somos membros. Não se esqueçam disso. Cada um de nós pensa se está a fazer isso para com o próximo. Isso deve nos responsabilizar. E porque a solidão dos outros não é problema dos outros. A solidão dos outros, a partir do momento que somos membros de Cristo, membros uns dos outros, passa a ser meu problema também. E esta visão da coisa, muitas vezes, não é muito clara. E muitas vezes não a temos. Nós passamos o problema, aquilo é problema do outro. Ele está mal, coitado. Mas não estamos a cumprir a lei de Cristo. Porque Deus nos diz que se somos membros uns dos outros, nós temos que sofrer com essa pessoa. Temos que dizer: estou aqui presente, conta comigo. Isto é ser membro uns dos outros. Se não fizermos isto, não estamos a ser igreja. É tão simples quanto isso. E se fizermos isto, a conexão com crentes pode ser uma solução. Se nós não formos verdadeiramente membros uns dos outros, então conectar-me com crentes não é solução para nada.
e esta opção não é válida. Portanto, depende de nós, como igreja, tornarmos esta opção de conexão com crentes uma solução para quem está em solidão. Isto é muito importante. Terceira dica e a última dica é conectar-nos com os que nos rodeiam. Orando pelos nossos vizinhos e pelos que nos rodeiam, envolvendo-nos na nossa comunidade, fazendo até voluntariado, se tivermos tempo. Isso ajuda-nos a estabelecer laços com outros e a tirar o foco dos nossos problemas para as necessidades dos outros. Nós, quando tiramos o foco dos nossos problemas e colocamos o nosso foco sobre as necessidades dos outros, vão ver que subitamente vamos nos sentir menos sós. Aqueles que se preocupam mais com os outros e com os interesses dos outros têm a menor probabilidade de se sentirem em solidão. Conclusões. Vou deixar algumas. Primeiro, estar só é diferente de estar em solidão. Eu posso estar só e não me sentir em solidão, e posso estar em solidão e estar no meio de uma grande multidão. E tal não é pecado. Estar só não é pecado. Pessoas que estão sós não estão em pecado. E por vezes é muitas vezes necessário. Segundo, muitas vezes solidão tem mais a ver com os nossos sentimentos e pensamentos negativos do que com as circunstâncias. E muitas vezes são empolados pelos nossos pensamentos negativos. Tenhamos isso em consideração. Façamos como Romanos 12, 1 e 2 diz. Renovamos a nossa mente. E como é que renovamos a nossa mente? Com a Bíblia. Terceira conclusão. Nós fomos todos criados, desde Adão, vemos isso escrito, para nos relacionarmos uns com os outros. Vemos isso desde a criação. Portanto, nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros. Quarta conclusão. Seja qual for a causa da solidão, a resposta é sempre a mesma. Deus. 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 E nem custa muito, porque Ele está em todo lugar. Basta que o queiramos. Basta que o queiramos. E eu citei alguns versículos que provam isso. Quinto. Conecta-te e relaciona-te com outros crentes. Muito importante. Façamos desta opção uma opção válida. Depende de nós, de sermos membros uns dos outros. Para terminar, uma conclusão simples. O mundo está como está. Esta pandemia da solidão é aquilo que é, porque o mundo nunca esteve tão longe de Deus. Se Deus é a verdadeira solução para combater a solidão, e se o mundo está como está, em solidão como nunca teve, é mais uma prova de que o mundo precisa de Deus, ou melhor, nunca esteve tão longe de Deus como agora. E isto deve nos levar a pensar. Deve ser um alerta para todos nós, porque assim como o nosso corpo dá sinais quando há um problema, a sociedade, neste caso, dá sinais de um problema sério, cuja fonte e cuja solução, ou cujo problema principal, deriva do afastamento de Deus. E nós, como crentes, devemos estar alertas a isso. E depende muito de nós darmos a volta a isto, como sendo nós próprios um exemplo. Que o Senhor nos abençoe.